O vídeo de hoje é algo diferente, é um tutorial de maquiagem. Eu comecei tirando o excesso da pálpebra. Vou pegar uma sombra marrom dessa paleta da Jasmine e vou aplicando no final do olho e marcando o côncavo. Eu vou dando uma esfumada para dentro do côncavo e para fora do olho para dar uma sensação de puxadinho no olhar. Muito cuidado nesse momento, porque pode manchar e ficar um tom de marrom mais escuro para fora e não fica legal. Eu vou passando novamente a sombra para dar uma escurecida e ficar mais visível no olho. Agora, com a mesma paleta, eu pego esse tom de marrom mais escuro e vou passando por cima. Porém, muito cuidado nesse momento para não desaparecer esse tom de marrom mais claro. Isso também se aplica quando a cor de baixo é diferente da cor que vai colocar por cima. Tem que tomar cuidado para não sumir com essa sombra. E eu faço um Vzinho lateral, só que eu não vou marcando o côncavo inteiro, eu só vou até a metade dele. Aqui eu tô tirando o excesso da sombra que caiu embaixo. Eu vou fazendo isso e vou esfumando para fora também para unir os dois tons de marrom e não ficar uma marcação feia. Nesse momento eu peguei o tom de marrom mais claro e fui passando por cima, porque eu achei que eu tinha colocado muito para baixo o tom de marrom. E quando o olho da pessoa é gordinho ou caído, é necessário botar a sombra mais para cima para aparecer. Agora eu peguei essa paleta da Ruby Rose, que eu uso para a sobrancelha, mas também dá para usar como sombra. Peguei o tom preto e passei rente aos cílios, para dar uma marcadinha e também uma puxadinha no olhar. É necessário você esfumar com bastante delicadeza. Eu peguei esse pincel aí e esfumei. Essa parte tem que ter também bastante cuidado, porque o preto mancha muito fácil, então tem que ter bastante cautela para não manchar. Nessa parte eu dei uma esfumada no começo desse preto, porque estava bem estranho. Peguei esse marrom cintilante, que é da mesma paleta, e coloquei com o dedo mesmo, que eu acho que fica mais brilhante. E essa cor é linda. Daí eu peguei o pó compacto e selei o começo da pálpebra e em cima também, na parte que o marrom não foi. E eu vou fazendo a mesma coisa no outro olho. Às vezes o formato do olho é diferente, mas a gente dá uma ajeitadinha para ficar o mais parecido possível. Para esse tipo de esfumado é necessário um movimento de vai e vem. Porém, caso vocês queiram outros tipos de esfumado, deixem bastante like que eu vou adorar trazer, viu? Eu gosto de colocar a direção do espelho mais para baixo da altura do meu rosto. Porém, às vezes é necessário botar pertinho para ver como é que tá ficando os detalhes. Mas para quem tem a pálpebra muito dobrada, colocar o espelho numa direção mais baixa do que o rosto é uma boa. Daí eu tô fazendo o mesmo processo que o outro olho, o marrom mais escuro, e vou dando uma esfumadinha em formato de um V lateral. Aí tô colocando o preto na raiz dos cílios. Quando você tem o olho um pouco diferente do outro, eu tenho uma dica bastante legal. Você colocar apenas o preto na raiz dos cílios de um olho, do olho mais caído, para dar uma levantadinha. Caso você não queira botar só em um olho, é só colocar um pouco diferente de um para o outro, que já fica bastante parecido os olhos. Enfim, eu tô colocando a sombra cintilante, como vocês já viram no começo, eu coloco no dedo, porque eu acho que fica bastante pigmentada assim. E coloco esfumada
para não ficar uma marcação. Daí eu vou selando com um pó compacto. E agora eu vou colocando o rímel nos cílios. Meus cílios é bastante pequenos e um pouco descidos, então nem dá muita diferença assim. Nunca achei nenhum rímel bom o suficiente para levantar meus cílios. Eu também coloco nos cílios de baixo, porém eu acho que eu não mostrei aqui no vídeo. E dou uma banadinha para dar uma secada bem rápida e não carimbar nos olhos. Eu esqueci de colocar o marrom na raiz dos cílios de baixo, mas daí eu vou colocando mesmo assim. Esse marrom que eu coloquei na raiz dos cílios de baixo foi o primeiro marrom, ou seja, o tom mais claro. Mas daí vocês podem colocar mais de uma cor. Agora eu vou colar os cílios postiços. Esse parzinho que eu peguei, eu não escolhi muito bem, eu acho que era um olho de um pai e o outro olho de outra. Porque se vocês perceberem, ele é um pouco diferente um do outro. Não gostei. E essa oscilação de imagem, eu não sei o que é que aconteceu no meu celular, que do nada a imagem tava ficando meio esverdeada. Mas enfim, seguindo, eu gosto de colar os cílios com a pontinha da unha mesmo. Tem gente que gosta com a pinça, mas daí eu vou beliscar meu olho e não dá certo. Aí agora eu coloco o gloss. Eu uso o gloss da Max Love. Ele é rosinha, mas na boca ele fica bem transparente. Esse é o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se caso gostarem, deixem um like para eu trazer mais tutoriais. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Até o próximo vídeo!